Dando sequência ao nosso encontro regional, é um prazer chamar agora a Ana Paula Pereira Silva, que é psicóloga certificada de EMDR, aprofunda seus estudos científicos em EMDR, neurociências e traumas interculturais pela Unifesp, e que está justamente trazendo esse tema para abrilhantar o nosso encontro. Perspectivas clínicas com EMDR na interculturalidade. A vida migratória como ambiente de gatilho e de processamento de traumas complexos. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito O obrigada, espaço é seu. Tina. Bom dia a todos. Muito bom dia. É uma alegria para mim estar aqui. Assim, eu estou muito feliz, inclusive que eu estou com pessoas que eu admiro tanto. Isso eu disse para elas, né? E com vocês que também eu sei que tem outras pessoas que eu conheço, tanto na vida, na questão intercultural, que vieram aqui prestigiar tanto quanto o EMDR também. Então, é nisso que eu acredito. Por isso que eu acho que o meu tema ficou tão grande, né? Mas a ideia é trazer a perspectiva da interculturalidade, o quanto que os processos migratórios, o quanto a mudança de país pode ser uma oportunidade de resiliência, pode ser um gatilho, e eu acabo tendo pacientes neste contexto. Então, eu sou Ana Paula, sou formada há praticamente 30 anos, no final do ano, completo meus 30 anos, certificada em MDR, concluí recentemente neurociências também, estou nessa pré-pesquisa sobre MDR-TEPT pela Unifesp, um spoiler aqui, né, Tina? E eu digo assim, para contextualizar, eu me sinto intercultural na alma. Eu sou uma pessoa que não gostaria de ter CEP, eu gostaria de ter vários CEPs. Eu simplesmente eu transito com muito conforto. E eu trouxe também essa questão de eu ter sido expatriada, porque eu morei uma temporada sendo voluntária nos Estados Unidos e Moçambique. E lá também, além de dar perspectiva da interculturalidade clássica como uma expatriação, mas também sobre o que é trauma, porque a minha perspectiva e a nossa aqui no nosso DNA brasileiro é diferente do que eu vi também em Moçambique. Explicando um pouquinho sobre Moçambique, vou dar um exemplo para vocês. Moçambique, eu trabalhei em determinado momento em um orfanato. Lá, para aquelas crianças, eu trabalhei como psicóloga, fiz formação de equipe e atendimento das crianças. O trauma para as crianças não era a perda doente, era não poder estudar, era o medo de não poder estudar. Porque a mortalidade, né, é um país que tem uma expectativa de vida muito curta. Então, parece que é mais natural o morrer, mas é muito dolorido não conseguir progredir no estudo. Eu coloquei mais um outro ponto aqui, que eu estive no primeiro encontro de psicologia online, que foi no ano 2000, 25 anos atrás, e parece que faz todo sentido para o momento que a gente vive, né? E foi um trauma que colocou a gente nesse lugar de destaque do quanto a gente não pode ter fronteiras por um mundo sem fronteiras. Então, é por isso que eu acredito na interculturalidade, também para a gente estar aberto. E outra crença que eu tenho, não à toa que neurociências faz todo sentido, e a pesquisa é também olhar os efeitos neurobiológicos de MDR, é que eu cada vez me convenço mais que não existe uma separação que é saúde física e saúde mental. É tudo tão integrado. Então, eu gosto desse olhar integrativo que a gente precisa ter na vida e agora essa conexão que a gente tem, os novos estudos, a EMDR também e a psicologia contemporânea permitem, né? Ok, então só para fazer a introdução,
como é que uma parte do que eu cheguei aqui. Na verdade, deixa eu só colocar aqui, mudar um pouco. Migrar é mais do que partir, é se reconstruir e se tornar. E é paradoxal, porque onde há expansão, também tem a individuação, que é tão importante para todos nós. E aí eu vou falar hoje um pouco, contextualizar sobre o trauma migratório. Não vou entrar na teoria com profundidade, quero trazer uma explanação e uma provocação para a gente poder conversar, se vocês quiserem. Mas o trauma migratório é bastante importante trazer aquele exemplo que eu trouxe de Moçambique, que é a forma de vivenciar, de sentir, de expressar um trauma também é cultural. Então, muitas vezes, quando a gente vivencia determinados modelos, que vêm inclusive com os nossos modelos transgeracionais, quando a gente vai para outro país, esses modelos acabam sendo ampliados ou reconstruídos. A migração, eu considero ela uma travessia, ela é multidimensional, ela é como se fosse até uma geodésica, ela não é 2D nem 3D, ela é multidimensional. Por quê? As redes de apoio, elas podem ficar fragilizadas. A perda de referência linguística. Vamos pensar aqui, fazer um exercício? Vocês já foram para, comparando quem já foi para um outro estado, do seu estado original aqui no Brasil, nós somos um país continental, comparando com uma experiência em outro país. Por mais que o nosso país seja continental, quando a gente muda de estado, ainda assim aqueles códigos são confortáveis para nós, mesmo que a gente não entenda às vezes o sotaque, né? Tudo aqui é bem regional, mas a gente tem um conforto porque são códigos que a gente conhece. Já parou para pensar nesses códigos se acontece a mesma coisa ou se em outro país é mais difícil? Naturalmente é, porque nem tudo é escrito, nem tudo é falado. Então, essas referências linguísticas, a comunicação, nos dá uma segurança, nos dá uma familiaridade que a gente já desenvolveu desde a nossa gestação. Também tem os distanciamentos dos afetos e desafetos, tá? Desconhecimento desses novos códigos, como eu disse aqui, o estresse aculturativo, que eu vou trazer bastante, lutos migratórios, que é bastante importante, né? A Maria Marta trouxe essa questão do luto, e o luto migratório, eles são 7 lutos, daqui a pouco eu coloco para vocês. E tem uma reorganização da identidade. Uma pessoa, quando sai do seu país e vai para outro país, ela sai de uma configuração e vai para outra, mas não é a configuração que ela se transforma não é nem do país original e nem do país que a acolhe. Ela cria uma terceira, como se fosse uma terceira construção identitária. Então, eu digo que a viagem é para dentro. Eventos interculturais que são potencialmente traumáticos. Então, eu estou falando da interculturalidade e migração para outro país, para outra cultura. Estresse aculturativo. Esse é um termo que antes falava que era estresse, ele tinha o nome estresse migratório, mas atualizando, hoje se fala estresse aculturativo, porque ele é o impacto emocional da necessidade de ajuste a uma nova cultura que não lhe é familiar. Então, a gente precisa se aculturar, inclusive por uma estratégia de sobrevivência, se a gente for olhar lá mais fundo, né? O que pode acontecer também? Aqui, tá? Existem os traumas diversos, mas eu estou falando esses que ficam bem claros em relação à migração. Acidentes de trajeto, no caso até acidentes, turbulências, acidentes aéreos,
ambientes de guerra, de terrorismo, de atentado, violência doméstica com um choque cultural, porque muitas vezes, em determinada cultura, aquilo não é violência, o que é para você, ou vice-versa. Agressões explícitas, que se sofre muito, são muito claras, a xenofobia, racismo, bullying, por termos até uma língua. Olha, gente, até uma dica, às vezes vem assim uma criança que sofre bullying porque ela tem sotaque, e eu oriento os pais a falarem para os seus filhos: olha, fala que você tem sotaque porque você fala mais de uma língua. Talvez a pessoa que está fazendo bullying fale só uma, que é a língua local. É a criança, nossa, é verdade. Ela se vê com mais potência. Entrada e permanência ilegal, os coiotes, por exemplo, processos de deportação e essas crises que estão acontecendo, essas deportações de forma desorganizada, tráfico de pessoas, escravização, aprisionamento, experiências médicas em outro país, a perda de um bebê, o parto em outro país, ser acometido por uma doença e precisar de um sistema de saúde. Nós, da psicologia intercultural, a gente tem uma rede muito forte, que a gente procura muito contato de médicos brasileiros que estejam em outro país, para minimamente ser uma pessoa de ponte para os médicos locais. A ausência desse acolhimento da rede de suporte, o pouco suporte na língua mãe, que tem tudo a ver aí, pode ser médico ou não. Muitas pessoas, quando vão para outro país, têm que abrir mão dos seus empregos, ou então, quando são acompanhantes do parceiro, da parceira, que está num processo de expatriação, perde o seu cargo e vai sem trabalhar, perde a sua potência. Perda de entes estando distante, então muitas vezes você não pode acompanhar um pai em adoecimento, a mãe. A gente tem estratégias para usar até a genotecnologia. Adaptação precária dos pais, quer dizer, os pais não se adaptam e os filhos, como ficam diante daquela crise de um estresse aculturativo ou de uma aculturação não realizada? Tem os TCKs, que são crianças, que são Third Culture Kids, são crianças de terceira cultura, significa que ela não é a cultura do pai, nem a cultura do local, nem a cultura de onde nasceu, ela é uma terceira cultura. Tem o luto migratório, aí falando dos lutos migratórios, existem 7, eu vou citar aqui, tá? Que é o luto da família e dos entes queridos, luto da língua, luto da cultura, daquilo que é só nosso, né? O luto da terra, da paisagem, daquele ambiente tão peculiar, até o cheiro é similar, do status social e do grupo de pertencimento. Então, são 7 lutos migratórios e é muito importante, muitas vezes, quando vocês atenderem ou quando a gente atende pessoas que estão fora, para investigá-los com bastante cuidado e fazer o MDR neste aspecto. E aí eu trouxe aqui a prevalência de TEPT na população mundial é de 6,8. E este maior que está em asterisco significa que essas situações elas são potencialmente, no mínimo, dobram a incidência, tá? Tem casos de guerras e terrorismo, atentado, está ali na margem dos 70%. Então, é para vocês verem que o processo migratório, ele é um estresse por si só. Não tem jeito. Por maior que seja algo que a gente faz também como prevenção e organização para um processo migratório, que todo mundo deveria fazer, é o planejamento. Mas, apesar de ter planejamento, o estresse vai acontecer, porque é um ambiente de códigos muito novos e, inclusive, remetem àquele momento até da nossa vida pré-verbal. Falando aqui, fazendo a ponte com a clínica EMDR, eu vou trazer também uns casos dos meus atendimentos, que eu fiz um levantamento, uma tabulação.
Normalmente, não estou dizendo que é só isso, tá? Mas normalmente os gatilhos, né, a migração, o processo migratório pode trazer gatilhos de trauma complexo, porque vem muito questão de não pertencimento. É uma pessoa num ambiente estranho, ainda assim, mesmo que a pessoa tenha todo um planejamento, é um ambiente com códigos inconscientes muito diferentes. Registros somáticos e emocionais, quer dizer, tem situações que são gatilhos, tem sensações que vêm primeiro antes de qualquer compreensão. Rupturas de vínculos, aqueles vínculos que eram seguros e tendo esse processo migratório também vão acontecer. Definitivamente algum tipo de ruptura acontece. E até falando sobre isso, muitas vezes as pessoas também sofrem porque alguém diz assim: nossa, como que você pode estar sofrendo se você está no país do primeiro mundo? Isso não significa um não sofrimento. Existe sim todo o processo de estresse aculturativo, né? A adaptação aculturativa e os gatilhos que são inconscientes. A vulnerabilidade emocional e o processo de identidade e individuação, aquilo que eu falei para vocês. As pessoas que fazem migração, que vão para outro país, só para trazer também uma outra informação, o que é migração e o que é imigração e o que é emigração. Migração é o processo de entrar e sair em outros países ou até mesmo dentro do próprio país. É mudar de localização, essa transferência mais definitiva ou temporária de uma estabilização por um tempo maior. Não é passeio, tá? E não é 3 meses de visita a um país. Isso não é migração. Essa situação causa uma inserção numa nova. Tem um som no fundo. Essa inserção, ela, em outro país, causa uma necessidade de adaptação, que vem junto com o estresse aculturativo, e a pessoa faz uma nova reorganização da sua própria identidade. A gente tem uma metáfora aqui, ou uma história, que é assim, o mundo dos triângulos. Era uma vez uma pessoa que era do mundo dos redondos. E aí ela foi para outro mundo, que ela migrou para outro mundo, para o mundo dos quadrados. O que ela se transformou? Ela se transformou num triângulo, porque ela não é mais redondo e também não vai ser quadrado. Isso tem a ver com identidade e individuação. E trazendo aqui no MDR os platôs clínicos. No início, Francine Shapiro trouxe responsabilidade e defeito, segurança e vulnerabilidade, controle e poder, e a última inserção foi de conexão e pertencimento. E esse está em todo o processo migratório. Vamos lá? E aí, esse gráfico aqui, eu fiz um levantamento de 40 pacientes que eu tive em determinado período, todos eles em processos migratórios. Ou porque estavam no Brasil, mas vivenciando um aspecto de trauma complexo, agudo, ou adversidade, trauminha, traumão, como a gente fala no MDR, né? E eu vou trazer um pouco do perfil dessas pessoas, desses meus pacientes, tá? A maioria no Brasil, logo em seguida dos Estados Unidos, em alguns casos em 2 países, uma temporada lá e cá. Também pacientes em outros ambientes espalhados pelo mundo. Então,
Então, dá para vocês verem quem são os que estão no topo da lista, que é Brasil, né? Mas os Estados Unidos e Europa. A maioria dos meus pacientes, todos adultos, a maioria do sexo feminino e a maioria em processo de expatriação. Tá? Diferença: o que é expatriação, o que é imigração, o que é refúgio e dupla nacionalidade. Expatriação é quando você vai migrar, você migra para outro país com um projeto específico e organizado para voltar. Não é uma mudança definitiva e consolidada. Pode acontecer que a expatriação leve a pessoa a fazer um processo de migração. Aí se torne um imigrante. E aí, imigração é a pessoa que vai para outro país sem ter um período definido. Por que que eu fui expatriada? Porque eu fiquei 1 ano nesse processo. Então, eu tinha um projeto específico com começo, meio e fim. Dupla nacionalidade, eu trouxe aqui também, não é um processo migratório por si só, mas são pessoas que têm mais de uma nacionalidade, mas trouxeram contextos de traumas com aspecto de aculturação, todos esses outros aspectos que eu falei, e, nesse caso, uma pessoa que que pediu refúgio aqui no Brasil, tá? Trazendo quais foram os traumas, né, que eu trouxe para que a gente costuma falar no MDR, trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. A grande maioria. Lembra que a mensagem que o processo migratório é gatilho para traumas complexos? Olha o trauma complexo da negligência parental aparecendo em maior incidência. Logo depois, estresse aculturativo. Significa que o estresse aculturativo aqui levou a um processo de trauma, porque nem todo mundo que sofre uma situação estressante vai desenvolver um trauma. Isso é bastante importante, né? A gente tem essa informação sobre a clínica do trauma. O luto que apareceu, bullying. Então, esses temas, tem pessoas que sofreram mais de um tema. Pacientes que estão comigo há mais tempo têm mais itens para serem tratados do que os pacientes em menor tempo, tá? Então, se vocês forem ver de uma forma bem destacada, luto, estresse aculturativo e negligência parental. Aqui também tem questões de aborto, tem questões de sequestro, tem questões de parto, outras questões que já foram faladas aqui, né? Por todos que já trouxeram conteúdos. E os platôs clínicos, então? A grande maioria de conexão e pertencimento, depois vulnerabilidade e segurança, responsabilidade e defeito e, por último, controle e poder. Significa que as pessoas, desses 40 pessoas, esses 40 clientes, eles podem ter tido mais de um platô, tá bom? E aqui que é bastante importante, que tem a ver com o tema gigante que eu trouxe. Para 52, praticamente 53%, a migração foi gatilho. Eles referem quando começou o evento traumático, um link com a migração. Então, esse em azul marinho aqui em cima, no primeiro círculo, 53% migração é gatilho e 47% não.
Mas que está a maravilha desse processo paradoxal. 89, 90% a migração também foi espaço de resiliência. O estresse aculturativo também é um espaço de reorganização, essa reorganização identitária. Tem um aspecto aqui, lembrando que 21% tem a questão, 21% tem a questão, né, da negligência parental, que a gente vê que é bem lá de tenra infância, há pessoas que migram para fugir. E aí, lá, num ambiente seguro, se reorganiza e consegue voltar a ter relações sadias. Aí, fazendo um spoiler, no Congresso vem informação sobre isso, bem estudo de caso, inclusive, tá? E aí, né, para honrar essa integração que eu digo, né, a pessoa precisa chorar e rir na língua mãe. Então, eu trago também um aspecto da neurociência em relação ao MDR, a neurociências e a língua mãe, fortalecendo mais o spoiler do Congresso. Participem do Congresso, porque eu vou trazer isso de forma mais aprofundada, que são as áreas cerebrais envolvidas neste processo, que é a parte da razão, a amígdala, que tem a ver com a ameaça, mas também tem a ver com as emoções. O hipocampo, que tem a ver com a relação, que tem a ver com a memória, a consolidação, a memória fragmentada de lá da tenra infância ou desses traumas, vai ser reconsolidada também com essa oportunidade de linguagem com o terapeuta. A ínsula, que é como se fosse aquele que fizesse a integração da percepção interna, a interocepção com as emoções, e essa interocepção também tem a ver com aquela linguagem e aqueles códigos tão invisíveis em nós. E a área de Broca, a área de Broca, que é a área da fala mesmo, que muitas vezes as pessoas em choque cultural, nesse estresse aculturativo, ficam mudas e não praticam a língua local. Para complementar e concluir, tem muitos aspectos aqui que são demandados nessa intervenção do trauma migratório. Vem bastante um trabalho de estados de ego. Então, quem não trabalha com MDR, estados de ego são partes internas, resumindo, né? São partes internas. E nesse processo migratório, essas partes acabam surgindo. E a PAN, que é a parte aparentemente normal, como a gente chama, ela atua neste contexto de ponte para essa travessia. Então, a gente recursa trazendo essa PAN nesse estado migratório o máximo que puder e trabalha com essas partes lá da infância que teve um gatilho por um processo de não pertencimento, de não segurança, que eu falei nos platôs. Além disso, também faz a reorganização de redes neurais, a neuroplasticidade, ela existe em abundância. Então, a língua que não quer ser falada, a gente vai ouvir e a pessoa vai chorar na língua mãe. Mas falar em outra língua também é bastante provocativo e é um ótimo exercício para dar suporte para a autonomia, para a compaixão, para o autocuidado. E o nosso papel? O nosso papel, ele precisa ser um vínculo de segurança, porque a pessoa, quando está nesse processo, ela já está destacada, distanciada da sua identidade core. Com isso, a gente não pode criar um distanciamento total. Não é que a gente vai pegar no colo, não é isso, não é assistencialismo. Mas MDR é um protocolo extremamente, né? MDR é uma abordagem extremamente segura e tem protocolos muito seguros para que a gente fique
muito vinculado, porque às vezes somos nós as únicas referências iniciais dessa pessoa, ao ponto de muitas vezes a gente ficar com a pessoa no escuro dentro do quarto, até ver o dia que ela acende a luz. E a gente vai ter compaixão e vai acreditar na compaixão dela e vai fazer sempre esse convite. Eu te convido, eu sempre falo, eu te convido, a partir de hoje, tenha compaixão, tenha autocompaixão. E muitas coisas que você passa, vamos pensar num estado de responsabilidade daquilo que foi causado, não de culpa, nem por você, nem por ninguém. Então é como se a gente vai pavimentando primeiro. E se a gente não criar esse pavimento, esse elo, que é nosso papel, que MDR traz muito isso, eu gosto, e por trazer isso, o que eu mais admiro, e Tina, foi você a primeira pessoa que falou isso quando eu me formei, o quanto que MDR é humilde. E a gente precisa ter essa humildade intercultural. Humildade intercultural é saber que a gente não sabe nada sobre a cultura da pessoa que ela está inserida e nem da cultura que ela veio. A pessoa está vindo muito singular. Então, a gente precisa trazer para ela, para esse paciente, uma humildade, uma curiosidade pela história dela. E se é daquela forma que ela entende, a gente vai acolher aquela compreensão. A gente não parte do princípio que a gente sabe. Porém, também a gente precisa estudar sobre os países. A gente precisa estudar sobre as culturas. A gente precisa estudar sobre as políticas. Ó, visto que a gente está tendo processos de migração bastante complexos, fechamento de fronteiras. Nos Estados Unidos tem um coiote, aquele modelo coiote, eles chamam de caicai. Caicai, porque eles entram, o coiote pega todo o documento, migra, quando chega lá, chega sem documento nenhum, pedindo refúgio. Não pode chegar com documento senão é cidadão estrangeiro. Então a gente tem que entender desse tipo de contexto para entender o sofrimento. E estudar direitos e tecnologias. Quando a gente fala de pais que estão distantes e vão envelhecendo, a gente tem que entender, por exemplo, de gerontecnologia. A gente tem que entender de uma tecnologia que os nossos entes queridos que vão ficar no país, né, que, 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 que a gente era, né, esse paciente, a gente vai ter que ajudá-lo e até ensinar a ele a treinar o seu avô, sua avó, sua mãe a usar uma tecnologia e conectar por vídeo. A gente ensina. Muita psicoeducação e muitas vezes a gente não fica, não dá para ficar só em protocolo. A gente precisa abrir a mesa e montar estratégias. Além do plano de tratamento, é um plano assim quase migratório junto, vai todo esse contexto na necessidade de cada um, claro. E para promover recursos de autonomia em terras distantes. Eu quero concluir o seguinte, que a vida migratória é maravilhosa e era paradoxalmente gatilho e resiliência. Trago aqui a figura desse beija-flor que eu acho tão forte e tão resiliente e ao mesmo tempo tão lindamente frágil para completar e agradecer pela participação, por estar com vocês. Maravilhoso, Ana Paula. Obrigada. Temas riquíssimos temos aqui, não é? Maravilhoso mesmo. Nós estamos deixando para que perguntas sejam feitas ao final.